Ok, Então eu vai acho que está começando. gravando. Ok, ok, então, primeiramente, é um prazer ter o Gustavo Wiederhecker, certo, Gustavo? Aqui apresentando o colóquio para a gente. Obrigado por ter aceito o convite e estar com esse tempo para a gente, para apresentar seus trabalhos interessantes aqui. Então, eu queria primeiro só pedir para todo mundo, com exceção do Gustavo, que desliguem a câmera e o microfone só para ajudar a deixar a conexão aqui o mais estável possível. E também só deixar um anúncio de que, em geral, a gente deixa as perguntas para serem realizadas ao Gustavo no final da apresentação. Então, vocês podem fazer as perguntas no chat durante a apresentação, que quando ele terminar, a gente encaminha pergunta a pergunta e vai vendo uma a uma com o Gustavo. Bom, então, antes de começar, eu queria só falar um pouco sobre o Gustavo aqui, um pouco da trajetória dele, né? Então, o Gustavo ele fez mestrado, doutorado na Universidade de Campinas, onde a sua tese de doutorado teve o premiado Grande Prêmio CAPES José Leites, em 2009, né? Depois, durante o período de 4 anos, se eu não me engano, certo, Gustavo? Ele realizou um pós-doutorado no exterior, na Universidade de Cornell, em Nova York. E hoje ele está de volta ao Brasil, é um professor associado na Universidade de Campinas, sendo também um membro afiliado na Academia Brasileira de Ciências. Então, a pesquisa do Gustavo ela é focada em temas tais como fenômenos ópticos, não lineares e dispositivos em dispositivos microfotônicos, com ênfase em particular na interação entre luz e ondas mecânicas. E hoje ele vai falar para a gente um pouco disso no seu seminário intitulado Agitando Fônons com a Luz em Microcavidades. Então eu passo a palavra para o Gustavo e agradeço novamente a apresentação do colóquio para a gente. Bom, gente, eu que agradeço, né, o convite de falar um pouco do trabalho aí para vocês, especial o Daniel aí, que se conheceu lá no evento da Spin-off Qubit, lá em São Paulo, né, uma iniciativa aqui do Marcelo Terra Cunha da Unicamp, unir a comunidade de ótica quântica e associados, né, eu me considero associado da comunidade, mas não membro atual, e a gente vem trabalhando nessa área de fotônica integrada, e hoje eu vou contar um pouco para vocês os trabalhos mais recentes que nós estamos desenvolvendo por aqui. Então, essa imagem que eu estou na tela aqui, isso aqui representa um pouco do tipo de trabalho que nós fazemos aqui. É um microchip de silício, no caso, e essas estruturas pequenas que vocês veem aqui são microcavidades ópticas, guias de onda ótica, né, estruturas que de alguma forma confinam a luz, e a gente interfaceia essas microestruturas com a luz do mundo externo, né? Às vezes o pessoal brinca que em vez de lab on a chip, é chip on a lab, né? Porque, na verdade, apesar do chip ser pequenininho, tem uma parafernália enorme por detrás dele, né? Fazendo essa conexão de gerar luz, captar luz e manipular os instrumentos de medição necessários. Então, isso aqui é uma fibra ótica que é afunilada por um diâmetro de cerca de poucos microns, 2 micrômetros, né, uma fraçãozinha de um centésimo de um fio de cabelo, e essa fibra ótica, ela conduz luz do mundo externo para o microchip e traz de volta as informações desse microchip. Então, é basicamente esse tipo de estrutura que a gente trabalha aqui. Todos os experimentos que eu vou mencionar, de alguma forma, são dispostos de forma parecida com essa imagem aqui. Bom, antes de começar a parte técnica, eu queria só fazer um disclaimer aqui, que na Unicamp já tem uma iniciativa em fotônica bastante longa, né? Desde a época do meu doutoramento, tinha grupos de fotônica bastante ativos aqui na Unicamp, em diversas áreas, e lá atrás, em meados de 2005, 2006, iniciou-se a construção de um centro aqui, chamado Photonicamp, Photonic Research Center at Unicamp, e esse centro, que era, quem já veio aqui no Unicamp, era o antigo Jacarezão, o Thiago vai lembrar disso aqui, onde o pessoal jogava bola após graduação, e o Jacarezão foi transformado nesse prédio branco aqui para fazer fotônica. E tem várias atividades, tem comunicações óticas, dispositivos, fenômenos ultra-rápidos, né, espectroscopia ultra-rápida e fotônica aplicada em parceria com a engenharia elétrica. Então, acho que é uma das primeiras vezes que você tem um instituto, uma unidade, um centro na Unicamp que não é está dentro de uma unidade, né, com o Instituto de Física, e abriga
professores de outras instituições, outras unidades da Unicamp, que é o caso da engenharia elétrica. Então, isso aqui foi na montagem do prédio, em 2018, quando a gente fez a mudança das mesas óticas e tudo mais. Então, tem várias pessoas envolvidas aqui, eu coloquei algumas pessoas, tantas pessoas que historicamente estiveram envolvidas, como o professor Fragnito, que já se aposentou, e o professor Brito também, mas que estiveram na concepção desse centro, e o pessoal mais novo aqui, que está atuando em parte dessas atividades que eu vou contar para vocês hoje. Na parte de dispositivos, a gente formou um time bem legal aqui, que envolve gente de laser semicondutores, como o professor Newton, o Thiago e eu, que estamos nessa parte de optomecânica e ótica não linear, e mais recentemente a gente tem dois colegas aí, o Pierre e o Felipe, trabalhando na área de ótica quântica, mas com esse viés de integração, né, de dispositivos que viabilizam estudar propriedades quânticas da luz. Então, só para vocês terem uma ideia de como que a Unicamp está posicionado e a FGW na questão da fotônica e ótica em geral. Está aqui uma foto relativamente recente do nosso grupo. Tem umas pessoas novas aqui que entraram no final do ano passado, em pandemia, que ainda não tiveram a oportunidade de tirar uma foto em grupo, mas temos um grupo que forma uma massa crítica, né? Acho que é legal, embora cada um tenha seu orientador e tenha sobreposições, acho que a possibilidade de todo mundo discutir, interagir, acho que acelera e vitaliza, né, a discussão de uma forma fundamental. Bom, então, dito isso, eu queria, só para colocar em contexto, né, que essa história, quando o pessoal fala de fotônica ou nanofotônica, né, que nanofotônica que a gente está dizendo? A gente está dizendo, geralmente, o contexto de fotônica de silício, ou nanofotônica do silício. E essa palavra nano é sempre uma forçação de barra, de certa forma, porque não tem nada muito nano aqui, né? Não é um nano de quantum dots, por exemplo. Na verdade, é um nano de centenas de nanômetros, então a gente poderia até dizer que é micrometro. Mas como as coisas sempre buscam nomes apelativos, esse ficou o nome conhecido dessa comunidade, e ela está preocupada em trazer um pouco do que a eletrônica fez com os circuitos, né, de você conseguir colocar transistores para comunicar entre si e, eventualmente, fazer processadores, memórias, tudo isso. Ela vem para fazer algo similar com a fotônica. Obviamente, não se almeja a substituir o transistor com fótons, né, mas sim utilizar a propriedade bosônica, vamos dizer, dos fótons, de serem fracamente interagentes para transportar informação. Você pode pensar nessa visão artística aqui do professor Lucas aqui, que você usaria os transistores atuais para fazer o processamento que se conhece e os fótons para transmitir a informação, só que na escala de um microchip. Tá? E o que acontece é que isso é um prato cheio para a física, porque a física dos dispositivos ópticos nessa escala, em que a difração é totalmente dominante, né? Você está numa escala de uma fração do comprimento de onda comparável com o comprimento de onda, então a descrição de raios da ótica não é mais válida, você tem que partir para a descrição ondulatória. Ela tem diversos desafios, né? Tem a questão da intensidade luminosa, porque você está configurando luz em regiões muito compactas, e isso faz com que a intensidade ótica seja alta, né? Então isso vai trazer naturalmente efeitos lineares para o jogo. Então é preciso entender também como que esses efeitos lineares podem ser mitigados ou amplificados, caso seja de interesse. Quem tiver vontade de conhecer um pouco sobre essa área em geral, tem um review interessante aqui no Journal of Optics de 2018, é bem atual e traz vários elementos dessa área de pesquisa. Bom, você fala silicon, né? Por que as pessoas olham para silicon, silício? Bom, silício, se você olhar as propriedades óticas dele, né, embora a eletrônica ele seja da área, a propriedade óptica dele não é tão interessante, tá? Ele não tem bandgap direto, né? Bandgap indireto, então é difícil gerar luz em silício. Você não tem efeito eletroóptico, né? Porque ele é um material cúbico, né? De simetria cúbica, então você não consegue ter efeitos de efeitos secundários, né? Por exemplo, eletroóptico ou coisas assim, piso elétrico, qualquer coisa que você possa usar para atuar o silício. E ainda assim, ele tem um bandgap que não é tão largo, né? Então, o que acontece é que, apesar de você estar abaixo do bandgap, nas frequências que a gente trabalha, é claro, para transportar a luz, você tem que estar abaixo do bandgap, você sofre muito de absorção de dois fótons, né? Que é, como mencionei, um efeito não linear que acaba acontecendo pelo alto confinamento da luz nessas estruturas. Então, a princípio, você poderia olhar e falar que o silício é uma fria. Por que alguém vai usar? O fato é que ele também tem propriedades interessantes, especialmente porque
você pode se sustentar em cima de uma tecnologia madura, que é a tecnologia de semicondutores utilizados em eletrônica, né? Então, embora ele tenha essas dificuldades fundamentais, o processo de fabricação, purificação e tratamento do silício é tão maduro que você pode se dar o luxo de, trabalhando nos regimes adequados, explorar todos esses processos que eu estou listando aqui, modulação ótica através de injeção de portadores livres, chaveamento ótico, isolamento ótico, né, brincando aí com campos acústicos e campos óticos, geração de tons de RF, né, que é importante aí para a parte de sinais e rádio e tudo mais, detectar a luz, apesar de estar abaixo do band gap, tem truques aí para se detectar a luz com silício, e eventualmente geração de luz, né, isso é uma parte que também não é possível gerar por causa do band gap indireto, mas a maturidade tecnológica de fabricação do silício permite que você use, por exemplo, integração híbrida, que o pessoal chama, né? Que você usar, por exemplo, um semicondutor do grupo 3,5, por exemplo, uma liga, né, do 3,5, de galho, a fosfeto de índio, e integrar, né, fazer um processamento de junção do material feito em arsenete de galho, ou fosfeto de índio, com a tecnologia de silício. Isso só é possível pela maturidade da tecnologia de silício que foi desenvolvida com as décadas de eletrônica que a gente colhe aí. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos, né, do que a gente vem fazendo aqui. Eu escolhi, o tempo permitindo, 3 tópicos aqui de optomecânica, tá, que está bem nesse contexto do tópico da palestra, aí, de agitar fônus com a luz. Em particular, de trabalhar em uma integração com nanotubos de carbono, que permite a gente observar umas coisas bem interessantes na dinâmica de vibração desses nanotubos. Depois eu vou passar um pouco por um assunto que, de certa forma, é inspirado nisso aqui e bastante ligado a essa ideia, que é como que você calcula, né, como que você prevê, como que você projeta a interação entre um objeto externo com essa cavidade ótica, tá? Um trabalho teórico que a gente vem desenvolvendo aqui. Depois eu vou falar de um aspecto que a gente está revisitando, a gente estudou isso aqui no passado, e agora a gente descobriu novas propriedades disso aqui, que é a sincronização de osciladores optomecânicos, agora olhando para aspectos não lineares da sincronização, bem interessantes, que é um trabalho bem feito, que ainda está publicado. E, havendo tempo, eu vou mencionar também um outro aspecto desse confinamento da luz, que é a geração de pentes de frequência ótica, que é um assunto que a gente vem desenvolvendo aqui também, e teria uma interface muito interessante, aí, tanto com ótica quântica, quanto, eventualmente, com um link entre fônons e fótons optomecânicos, tá? E os desafios que precisam ser vencidos para chegar lá. Bom, rapidinho, o que é optomecânica de cavidades, para quem não é familiar com o assunto. O protótipo básico, né, essa interação optomecânica geralmente é representada na forma de uma cavidade Fabry-Pérot, né, 2 espelhos refletores. Você tem uma fonte externa que injeta luz nessa cavidade, você forma onda estacionária, caso essa frequência da luz seja ressonante com essa cavidade. Só que uma dessas cavidades está fixa a uma mola, né, a um oscilador harmônico. Então, você vai criar aí um ciclo de interação entre o campo óptico e o campo mecânico. Então, quando eu falo som, eu estou me referindo de forma bem genérica, né? Claro que é um excesso de linguagem aí, mas eu estou me referindo a vibrações em geral, em particular a oscilação harmônica de um sistema mecânico, e o campo óptico aqui, que porventura também é um oscilador harmônico, como sabemos. Tem um review excelente nesse assunto aqui, um review of modern physics. Quem quiser conhecer a optomecânica a fundo, eu sugiro que leia esse material aqui do Florian Marquardt, Marcos Aspelmayer. É um tratado excelente para aluno de final de graduação e início de pós-graduação, para entender o assunto em detalhe. E claro que na prática a gente não trabalha com esse tipo de cavidade, né? Então existe na verdade uma gama aí de diferentes formas de dispositivos optomecânicos, alguns que pesam gramas, né? Como foi, por exemplo, o caso das ondas gravitacionais que foram detectadas em 2016. Né? Essas ondas gravitacionais foram detectadas usando espelhos macroscópicos, né? Que pesam centenas de gramas ou até quilogramas de massa. Você vai descer nessa ladeira aqui, você vai sair de gramas, miligramas, eventualmente femtogramas, tá? E se você continuar descendo, você pode chegar, inclusive, ao extremo, né, de acoplamento entre graus de liberdade fonônicos de
de redes de átomos com cavidades ópticas, né? Então, a optomecânica engloba tudo isso, tá? Tudo isso pode ser mapeado nesse sisteminha aqui de uma cavidade, acoplado a um campo óptico e um oscilador harmônico. Tá? Apesar da aparência discrepante desses sistemas, ele obedece uma física muito similar. Tá? Claro que as escalas de energia vão ser diferentes, né? Você está falando aqui de como que a energia térmica influencia esse sistema, qual que é a vibração de ponto zero, né, desse sistema comparado com desse, elas são bastante distintas. Mas, dadas as escalas de energia adequadas, você vai ver que a física é a mesma. E como é que essa coisa acontece? Bom, acontece pelo negócio que a gente chama de acoplamento dispersivo, em primeira ordem. Então, o principal, o mais famoso, se você olhar em todos esses trabalhos aqui, vocês vão tratar de acoplamento dispersivo. O que é o acoplamento dispersivo? A frequência óptica da cavidade é acoplada com o deslocamento do oscilador harmônico, através de uma constante aqui que a gente chama de taxa de acoplamento optomecânico, frequency pooling parameter, tem diferentes nomes dependendo do trabalho que você olhar, mas ele é um fator que converte deslocamento em frequência óptica. E a razão que isso acontece é a seguinte, ó. Imagina, por exemplo, que você tem uma cavidade óptica, e aí eu estou abstraindo a questão do grau de liberdade mecânica, né, que eu representei numa mola, mas eu poderia pensar também um objeto que está nas proximidades dessa cavidade, aqui oscilando e perturbando o campo óptico periodicamente com a sua frequência harmônica. Então, imagina uma bolinha aqui de elétrica, que você está aproximando e afastando da cavidade de forma harmônica. O que vai acontecer é que essa perturbação do campo óptico gera uma mudança da fase da luz e, portanto, uma mudança da frequência óptica em função do tempo. Então, você vai ver que a frequência fica oscilando em função do tempo na frequência do oscilador harmônico que está aqui. O resultado disso, para quem está olhando de fora, por exemplo, quem está medindo a reflexão dessa cavidade, é que na ressonância, né, toda a luz é armazenada na cavidade, parcialmente dissipada, mas o que você vê é um buraco na ressonância, né, na reflexão. E para quem tem um laser fixo, né, lembra que nós temos essa entrada e saída aqui, isso aqui vem de um laser que foi incidido nesse espelho aqui, e a frequência dele é fixa, né? Então, o que acontece é que, devido a essa situação de frequência, você tem uma oscilação da posição da solorenziana, né, que define a resposta da cavidade, e, portanto, uma variação da quantidade de fótons que estão armazenados nessa cavidade. Tá? Isso normalmente vai gerar uma força, né, por pressão de radiação, que vai acoplar o sistema como um todo. Quer dizer, luz afeta mecânica e mecânica afeta luz igualmente nesse sistema. Tá? Isso é o que a gente chama de acoplamento dispersivo. Tá? Tem também um outro sabor dessa optomecânica, um pouco menos comum, tem alguns trabalhos aqui que eu indico nessas referências, mas em que agora a gente olha como que a presença desse oscilador harmônico afeta a perda da cavidade. Então, a gente chama de capa aqui a taxa de perda, né? Seria a largura de linha, né? Daquela lorentziana que eu acabei de mostrar. Então, se você olhar como que acontece aqui nessa mesma representação pictórica, claro, essa esferinha aqui, ela entra em interação com esse campo, ela vai induzir, por exemplo, o espalhamento e, eventualmente, a absorção, né? Ela muda a absorção óptica dentro da cavidade. E isso faz com que a largura de linha, agora, quer dizer, a largura dessa ressonância, se altere no tempo. Tá? E se você olhar o que acontece com a resposta óptica, né, que é um acoplamento puramente dissipativo, quer dizer, a posição central da ressonância não muda, apenas a largura de linha alterando. Acontece o mesmo efeito, quer dizer, a população de fótons nessa cavidade, ou a intensidade do campo eletromagnético armazenado, ela vai se alterar em função do tempo, na mesma frequência do oscilador harmônico. E além disso, acontece essa coisa interessante aqui, que é a extinção da ressonância muda. Tá? Por que ela muda? Porque isso é um processo de interferência. Você está incidindo luz, medindo luz refletida. A quantidade o balanço dessa interferência é que vai dar a posição desse mínimo aqui. E claro, se a perda da cavidade está mudando pela presença desse centro espalhador aqui, por exemplo, você vai ter também a mudança da extinção, ou seja, do processo de interferência construtiva para quem detecta os fótons aqui na reflexão. Tá? Então, esses são os dois sabores de optomecânica e esse exemplo pictórico é tudo que a gente precisa, por enquanto, para descrever o que a gente vai entrar agora, que é a investigação da vibração de dano de carbono. Então, a pergunta era essa aqui, que a gente queria responder, né? Será que é possível, com essa sensibilidade ótica, né, dessa cavidade ressonante, entender e provar a dinâmica molecular de vibração térmica, né, de vibração excitadas por movimento browniano, KBT, desses osciladores harmônicos, desses osciladores mecânicos, que são os nanotubos?
é isso que a gente queria investigar. Naturalmente, nanotubos têm uma dinâmica muito rica, já foi reportado em diversos contextos, né? Uma das características interessantes é que eles têm uma massa tão reduzida que o movimento browniano da temperatura ambiente é suficiente para provocar oscilações de grande amplitude nesses nanotubos. E sempre teve uma pergunta na literatura de quão rica é essa dinâmica browniana em nanotubos de carbono. Bom, há alguns exemplos dessas tentativas, já foram feitas investigações com circuitos supercondutores, em que se monta um transistor e um nanotubo de carbono atuando como a conexão aí, como um canal, né, entre a fonte e o dreno do transistor. Trabalhos de optomecânica, inclusive, em que se tentou colocar o nanotubo de carbono aqui entre uma cavidade ótica e tentar monitorar a vibração dela. Cavidades de Fabry-Pérot em espaço livre, em que se literalmente colocava uma cavidade ótica dentro de um microscópio eletrônico ao olhar para essa imagem do nanotubo sendo irradiada com elétrons aqui do microscópio eletrônico, se notava, por exemplo, a vibração de grande amplitude dos nanotubos de carbono. Tá? Então, esse é um trabalho que já tinha diversas contribuições, porém, todos eles sofrem de um problema fundamental, que é largura de banda. Tá? Esses sistemas aqui, esse aqui e esse aqui, todos precisavam de um sinal, tinha uma relação sinal-ruído muito baixa, e, portanto, era necessário uma grande quantidade de médias para você enxergar alguma coisa. Né? Então, ao fazer médias, você perde resolução temporal. Né? Você não enxerga, na verdade, a dinâmica, você vê uma dinâmica média. Tá? Então, esse tipo de problema que a gente quis atacar aqui. Isso aqui é uma colaboração com a professora Minal Gibson, que foi minha supervisora no pós-doutoramento, e o professor Paul McEwen, de Cornell também, que é o especialista em nanotubo de carbono, ele que toda a parte de fabricação dos tubos e tudo mais, é do grupo dele que vem essa expertise. E para vocês terem uma ideia do que é o nanotubo de carbono, em termos de dimensões, está aqui uma imagem do experimento. Você tem uma microcavidade ótica, tá? Então, essa microcavidade ótica na forma de anel, a luz entra nela e ressoa aqui nessa região externa, que é o que a gente chama de modo sussurrante de galeria, que ele fica concentrado na galeria da cavidade, na parte externa, e a gente, com uma pinça, tá? Uma pinça feita especialmente para isso, você pegava nanotubos de carbono em um substrato de silício, no qual eles tinham sido crescidos, e aproxima esse nanotubo das cavidades. Então, agora a gente vai poder notar que a dinâmica desse nanotubo vai perturbar a nossa cavidade, e a pergunta é se a gente conseguiria ter resolução tanto temporal quanto de sensibilidade para monitorar a dinâmica desse nanotubo. Tá? Então, a gente está falando aqui de algo em torno de 7 nanômetros de diâmetro e a massa da ordem de 1 femtograma. Tá? Então, está aqui uma imagem, obviamente você não enxerga o nanotubo aqui, foi uma imagem colorida artificialmente, né, de microscopia eletrônica, a cavidade, o guia de onda que eu mencionei lá atrás, no primeiro slide, que traz luz para a cavidade, então está ele aqui, ó, aquele taper, aquela fibra ótica, que no primeiro slide era vermelho, e com essa pinça a gente controla a posição relativa entre ambos. Está aqui a indicação de quem é quem nessa história. Bom, então o que acontece quando você olha para essa dinâmica? Você vê primeiro você vê dois modos, tá? E a razão que você vê dois modos é porque essas cavidades têm, na verdade, elas têm esses modos sussurrantes de galeria, eles têm duas direções de propagação. Uma que é no sentido do relógio e a outra no sentido contrário do relógio, tá? Clockwise, counterclockwise. Só que na presença de um perturbador externo, você causa espalhamento, tá? De luz que está indo para frente, para indo para trás e vice-versa. Isso faz o quê? Cria um acoplamento, né? Uma hibridização entre esses dois modos e você forma uma onda estacionária. Então, esses dois modos que vocês estão vendo são duas ondas estacionárias formadas nessa cavidade circular que estão defasadas. O campo elétrico é defasado espacialmente, como está indicado nessas figuras. Então, é só isso que significa esses dois modos. E aqui eu estou com o nanotubo bem longe, tá? Dessa minha cavidade. Então, essa imperfeição, essa formação de ondas estacionárias deve-se a rugosidades que existem na parede da minha cavidade antes mesmo de aproximar o nanotubo. Então, o que a gente faz no experimento? Aqui o nosso modo sussurrante de galeria, representado por essa simulação numérica computacional aqui, em que as cores indicam a amplitude do campo elétrico. Tá? Você tem aqui o perfil transversal dessa ressonância. Ela tem mais ou menos 300 nanômetros de espessura, ou seja, essa espessura aqui é 300 nanômetros, diâmetro cerca de 20 microns de raio, então são cerca de 40 microns de diâmetro. E você está olhando aqui uma esquemática de como que isso aqui aconteceu. Então,
À medida que eu aproximo o tubo e faço uma nova varredura do laser para medir a ressonância ótica, o que a gente percebeu foi que tinha uma redução da extinção, né? Claramente a extinção da ressonância diminuiu, porém houve um deslocamento muito diminuto na posição central da ressonância. E se a gente conseguia continuar fazendo isso, a gente via um crescente aumento da redução da extinção da ressonância, a largura de linha nitidamente afetada e ainda assim uma pequena deslocamento da posição da central da ressonância. Então isso volta àquele ponto inicial que eu falei, que é isso que a gente está chamando de acoplamento quase que puramente dissipativo, ou seja, o efeito dispersivo dele é mínimo, não desloca a posição da ressonância, mas o efeito dissipativo, em mudança da largura de linha, né, a taxa de perda de fótons, aumenta bastante. Tá? Então, essa é a ideia do experimento. Só que nessas ilustrações que eu estou mostrando a vocês, essas medidas são feitas com largura de banda muito baixa. Isso aqui é feito com médias temporais, numa escala de tempo muito maior à vibração do nanotubo de carbono. Então, essencialmente, você vê um sinal estático aqui. Eu não consigo ver a dinâmica do nanotubo nesse experimento que eu fiz aqui, tá? Varrendo o laser incessantemente entre dois extremos em torno da frequência de ressonância da minha cavidade. Bom, mas sabemos que o efeito existe, tá? Então a gente pode usar essa medida estática para caracterizar justamente aquela taxa de acoplamento dissipativo, quer dizer, quanto que muda a largura de linha em função da distância do nanotubo. Tá? Então foi isso que foi feito aqui o resultado, isso que é o alargamento da largura de linha em função do gap entre o nanotubo e a cavidade. Tá? São esses os pontos experimentais, isso aqui é o phi de 1 exponencial, então você vê que é um comportamento exponencial, como deveria ser, porque o campo decai exponencialmente. O campo evanescente é um decaimento exponencial, daqui que vem esse exponencial, que aparece aqui. E aqui é aquela taxa que eu falei para vocês que transforma deslocamento em nanômetros em mudança de frequência em megahertz. Então, um dos pontos importantes desse trabalho, e que viabilizou o que vai seguir daqui, é justamente ter essa taxa extremamente alta. Tá? E esse ponto aqui é o ponto onde o nanotubo encosta na cavidade, e aí você tem uma mudança de comportamento aqui que, obviamente, não segue a previsão do modelo aqui. Então é isso, a gente tem um dispositivo capaz de mudar, como é que você lê esse gráfico aqui? Né? Se eu pegar esse ponto aqui, quer dizer o quê? Então, em torno, sei lá, de 50 nanômetros, né, eu tenho aqui, sei lá, 2, 3, 4, 5, 500, 0,5 MHz por nanômetro. Quer dizer, que se o nanotubo deslocar de 1 nanômetro em torno desse ponto, a minha largura de linha ótica vai aumentar de 1 MHz. É isso que esse número aqui está te dizendo. Isso é muito alto, tá? Esse número aqui é um recorde em qualquer métrica de sistemas dissipativos, especialmente considerando que você tem um único nanotubo aproximando da cavidade, tá? Então, esses testes, a gente conclui esse aqui é um único nanotubo, que são feitos testes de condutância elétrica antes de aproximar o tubo da cavidade. Esses testes de condutância elétrica permitem inferir se você tem um ou mais nanotubos na sua pinça. Tá? Então, chega nesse ponto, tem um readout eficiente dessas coisas. Bom, uma coisa que você pode fazer isso aqui é um microscópio de varredura com esse nanotubo. Então, para vocês verem quão sensível é o processo, a gente consegue varrer o laser, né? Então, existe a varredura de frequência do laser, então o laser fica indo para cima e para baixo aqui, em frequência, e a gente vai deslocando agora o nanotubo na posição ao longo do perímetro da cavidade. O que isso vai fazer? Vai fazer com que, ora o nanotubo interaja mais com esse campo elétrico, ora interaja mais com aquele, e assim por diante. Então, a gente faz a gente chama de Near Field Microscope, né, que você consegue medir o campo próximo óptico só varrendo o nanotubo nas proximidades da cavidade. Tá? Esse é um dado experimental, é um esquemático mostrando que você consegue ver, inclusive, a defasagem exata que aparece entre essas duas ondas, né, de π sobre 2 aqui, entre essas duas ondas, como deveria se esperar para dois módulos acoplados nessa configuração. Uma aplicação aqui, e aqui a gente pode medir, você falou, como é que foi obtido esse mapa de cor? Esse mapa de cor foi medindo a fotocorrente gerada no nanotubo. Então, o nanotubo de carbono está funcionando aqui como fotodetetor. Tá? A gente tem a pinça, os dois terminais da pinça nas extremidades do tubo, e você consegue medir a fotocorrente gerada nesse nanotubo de carbono através desse sistema. Então, só para mostrar uma aplicação possível dessa brincadeira. Mas não era o que a gente estava realmente buscando, a gente queria entender, era, ok, movimento browniano, né? Então, aquelas medidas estáticas, obviamente, elas são estáticas só numa escala de tempo suficientemente longa, a gente sabe que esse nanotubo está em equilíbrio termodinâmico com o meio ambiente, e isso vai fazer com que ele oscile seguindo uma dinâmica browniana, né? Então,
se você olhar o que seria mais ou menos isso, você teria aqui uma transmissão de som da frequência com uma frequência definida, porém com um envelope lento flutuante, né? Característico do movimento browniano. E no caso de nanotubos, a amplitude RMS desse movimento browniano, dada pela equipartição de energia, é simplesmente gigantesca, tá? A gente está falando aí de centenas de picômetros, ou seja, quase nanômetro. Então, simplesmente colocar um nanotubo em equilíbrio térmico, T igual a 300 Kelvin, já nos permite chegar em amplitudes de movimentos extremamente altas, né? Você fala, puxa, são picômetros aqui, mas lembra que nossa métrica aqui é o sistema óptico é capaz de resolver claramente essas flutuações por ter aquele acoplamento dissipativo extremamente forte. Bom, vocês têm uma ideia de contrastar as coisas, se você pegar aqui a amplitude RMS de um nanotubo, para ver como grande isso é, colocar os números aqui, a gente está falando de... você pode estar chegando aqui dependendo do tamanho do tubo, né, coloquei com dimensão específica aqui, você está chegando a 15 nanômetros de amplitude RMS. Se você dividir isso pelo diâmetro do tubo, dá o fator 2. Quer dizer que a amplitude de vibração dele é 2 vezes o seu diâmetro. Se você comparar isso com a guitarra, e pegar aqui uma corda de guitarra típica aí, você vai ter uma amplitude RMS de 2 picômetros, né? Mas mais importante do que o número absoluto é se você comparar isso com o diâmetro da corda, né? Então 10 a menos 9, tá? Então, de um lado você tem um sistema que, relativo à sua dimensão, está vibrando com amplitudes enormes, tá? Então, essa é a dinâmica não linear dos nanotubos. Naturalmente, o Jimi Hendrix ficaria muito feliz em tocar uma guitarra dessa, porque ele não precisaria dos pedais para causar as distorções que ele tanto apreciava. Bom, então, como que essa dinâmica temporal se dá? Eu estou mostrando aqui um exemplo de um traço temporal que a gente obtém no laboratório, como você para seu laser em uma dessas ressonâncias e fica monitorando o fotodetetor do laser transmitido pela cavidade. E o que você vê é que tem uma dinâmica temporal, você vê as características brownianas dela aqui, você vê esse envelope, ele meio que fica flutuando, embora a frequência seja relativamente bem definida, tá? Difusão de fase que vai causar isso aqui. Então, é esse tipo de sinal que é marcante nesse sistema, né? Ter essa resolução temporal, quer dizer, eu estou olhando isso aqui em tempo real no osciloscópio e vendo como que o nanotubo oscila devido às flutuações brownianas, tudo graças ao forte acoplamento que existe entre a minha cavidade e o deslocamento do nanotubo. Bom, isso, inicialmente a gente chegou nesse conforto, falou, tudo bem, medimos, aí não tinha grande coisa, né? Quer dizer, conseguimos caracterizar, a cavidade optomecânica consegue ler, até que a gente começou a analisar esses dados com mais cuidado e olhar para a dinâmica temporal em escalas longas de tempo, tá? Em escalas longas de tempo, a gente percebeu que esse movimento browniano não era mais simplesmente um movimento browniano, do que se esperaria do movimento browniano, e sim apresentava, né, que eu estou aumentando a escala temporal por fator, dando um zoom out aqui, né, na escala, aqui de menos 15 a 15, chega até depois menos 15 mil, então tem um fator 10 na escala temporal, fator 1000, desculpa, na escala temporal entre essa figura e essa figura. E aí você via que tinha alguns instantes de tempo em que acontecia uma oscilação de amplitude bastante pronunciada. E a gente foi atrás da teoria disso, né? Fizemos simulações numéricas de dinâmica de oscilador harmônico para entender que isso não podia ser explicado pela dinâmica browniana. Então, a gente foi atrás dos pais da coisa, que já haviam comentado sobre isso, e isso nos traz lá atrás no problema do Fermi, que é a dinâmica de osciladores acoplados de forma não linear. Tá? Então, esse problema que foi investigado pelo Enrico Fermi, John Pasta, Stan Ulam e a Mary Tingle, chamado hoje de Fermi-Pasta-Ulam Tingle Paradox, e eles, na época, programaram um computador para resolver esses graus de liberdades acoplados. Na época era um supercomputador, hoje você consegue fazer isso no seu computador pessoal, então eu programei isso aqui em Python para a gente ver como que essas coisas ficam. E se você tem uma cadeia linear, o paradoxo é o seguinte, né? O que acontece com a energia nessa cadeia linear? A cadeia linear ela fica sempre no mesmo modo. Agora, numa cadeia não linear, em que as molas têm termos não lineares, o que acontece é que acontece termalização, tá? Então, inicialmente, você tem uma impressão de termalização. Então, nesses primeiros instantes de tempo, você vê o modo fundamental perdendo energia para os demais,
só que aparecem recorrências. Tá? E esse que foi o paradoxo de Fermi Pasta Uno, porque eles falavam, bom, o que eles queriam reproduzir é a termalização, né? Você precisa de termos não lineares para que a energia seja distribuída entre os graus de liberdade do sistema. Mas ao momento que eles colocaram isso para simular, eles viram que a termolização acontecia, mas com coisas muito estranhas, essas recorrências que eles chamaram de os respiradores aí de Fermi Pasta 1, né? Então, naturalmente, que não é um paradoxo, né? O que acontece é que tem um regime de não linearidades em que essas coisas podem acontecer, essas recorrências não lineares, esses respiradores, e regimes em que você tem algo que a gente está acostumado, que é termalização completa do sistema. Tá? É um equilíbrio aí, o quão não linear e quão linear é o seu sistema. Então, é nesse contexto que a gente explica os nossos dados. Tá? Então, a gente fez simulações cuidadosas dessa dinâmica do tubos, mostrando que você consegue reproduzir exatamente esses aspectos, né, que a gente observou nos dados experimentais. Isso aqui é um espectrograma aí do sistema, mostrando como que a frequência varia no tempo, né, que é uma escala de tempo de múltiplos da frequência fundamental. Né? Então, esses ciclos de milhares de períodos mecânicos são explicados por essa dinâmica não linear. E se você coloca esse sistema para pega o sinal elétrico que sai do fotodiodo, né, faz uma redução dele, um downsample, que a gente chama com a frequência audível, você pode ouvir qual que é o som que esse nanotubo estava fazendo. Então, eu vou tentar colocar o play aqui, mas eu não sei se eu consigo. Na verdade, eu não vou tentar fazer isso, porque eu acho que não vai dar certo, porque vai sair no meu headphone, aí o cancelamento de ruído vai desabilitar, então vocês não vão ouvir, mas o que está acontecendo aqui é você ouve um chiado, né, que tem essas oscilações periódicas, né, que são justamente esses breathers, né, respiradores, recorrências que acontecem em sistemas não lineares, como eu mencionei aqui. Tá? Então, isso foi o ponto-chave desse trabalho, tá? Não foi observar que o nanotubo de fato poderia ser lido pela cavidade, mas sim que, usar a cavidade, nos trouxe uma resolução temporal capaz de ver que localmente no tempo eu consigo ver a ressonância mecânica se difundir. Tá? Então, todos os outros experimentos enxergavam essa média em frequência aqui. Então, a largura de linha, né, a taxa de dissipação mecânica era entendida como sendo essa média lá, lorentziana distorcida aqui, representando essa média. E a gente, com essa resolução temporal que nós ganhamos pela sensibilidade ótica, entender como que essa dinâmica temporal ocorre e como que a frequência vai se deslocando à medida que essas oscilações dinâmicas recorrem na forma de respiradores. Ok. Então, isso me traz para o outro ponto ligado a isso, que é, ora, como que você entende esse acoplamento dissipativo? Então, esse é um trabalho feito pelo André Primo, um dos nossos estudantes aqui de doutorado, que foi aceito agora poucas semanas no Physical Review Letters, e ele estava intrigado em como modelar isso. Né? Vamos supor que eu queira projetar um dispositivo para que essa dinâmica de acoplamento dissipativo seja forte, seja mais intensa. Como que eu saio dos campos de Maxwell e projeto isso, né? Nós não projetamos nesse paper do nanotubo. A gente simplesmente falou, olha, deve dar mais ou menos isso por estimativas de polarização do nanotubo, né? Polarizabilidade do nanotubo, e fizemos o experimento. A gente estava completamente às cegas em relação ao modelamento disso. Então, o André encarou isso, resolveu estudar isso a fundo, e ele investigou como que se calcula isso. Então, só lembrando, o acoplamento dispersivo muda a frequência, o acoplamento dissipativo é aquele que muda a taxa de perda, e a pergunta é como que você modela isso a partir dos campos de Maxwell. Geralmente, o que a gente faz, no caso dispersivo, né, que é mais comum, é usar a teoria de perturbação. Tá? Teoria de perturbação dos campos eletromagnéticos, e a gente consegue perfeitamente prever esse coeficiente para qualquer situação geométrica. Né? Então, você me fala qual é a sua cavidade, qual é o seu ressonador mecânico, eu resolvo computacionalmente os campos de Maxwell, resolvo computacionalmente os campos mecânicos e uso teoria de perturbação para acoplar esses campos. Eu não tento resolver o problema completo, porque ele é computacionalmente muito complexo. Mas tem um problema com isso aqui, porque a teoria de perturbação geralmente é baseada numa teoria hermitiana. Né? Você pode lembrar que quem fez teoria de perturbação e mecânica quântica é a mesma coisa, né? Você calcula
uma perturbação no seu Hamiltoniano, aqui no caso é uma perturbação da constante dielétrica, né, dada pela presença desse objeto, e com isso eu calculo uma mudança de energia, no caso do Hamiltoniano, e aqui eu calculo uma mudança de frequência, no caso da minha cavidade óptica. Só que, assim como no caso do Hamiltoniano, o que você encontra na literatura tipicamente é o trabalho para se calcular baseado em um Hamiltoniano típico, hermitiano. Então, a teoria de vibração exige a hermiticidade dos operadores e dos campos envolvidos. Então, se você tentar fazer esse cálculo para um sistema que tem dissipação, né, quer dizer, epsilon é um número complexo, a relação de ortogonalidade, que é derivada a partir de sistemas hermitianos, simplesmente não funciona. Tá? Ela está fundamentalmente incorreta, tá? Porque o seu epsilon é complexo. Né? Então, você faz, por exemplo, o produto interno aqui, o produto interno dá um número imaginário. Né? Então, não tem um sentido físico essa coisa. Então, você tem que reconstruir sua teoria de perturbação com base numa teoria não hermitiana. Tá? Isso existe em matemática, isso aqui é baseado na inspiração disso, são o pessoal que trata de problemas de altos valores generalizados, né? O pessoal de cálculo numérico é muito familiar com isso, né, de matemática aplicada, em como construir, como tratar problemas de alto valor generalizados, quer dizer, tem matriz dos dois lados do problema de alto valor, né, em vez de ter matriz vezes um vetor, dá um número vezes um vetor, você tem matriz vezes um vetor, dá um número e uma outra matriz. Né, então, você tem essa generalização, que são os pincéis de alto valor, enfim, diversos nomes da comunidade de matemática aplicada, mas existe um tratamento para isso, e é uma correção simples. Na verdade, o que você tem que fazer é reconstruir a sua teoria de perturbação usando o produto interno correto, que é o chamado de produto biortogonal. Tá? Esses campos EM aqui são campos chama em matemática de espaço dual dos autovetores, né? Uma coisa que a gente vê superficialmente em mecânica quântica, mas que aqui é fundamental. Tá? Então, se você consertar a relação de ortogonalidade, essa que foi a sacada do André, você consegue reformular a teoria de perturbação e calcular tanto a parte real dessa frequência perturbada, quanto a parte imaginária, e isso vai nos dar uma previsão de quanto vai ser esses coeficientes importantíssimos para se projetar o sistema. Tá? Então, alguns exemplos que ele são um trabalho teórico, né, por enquanto, a gente só fez a teoria disso, e um exemplo disso é, se você pega, por exemplo, esse tipo de cavidade, uma cavidade óptica, em que você tem um buraco entre eles, entre as duas partes da cavidade, as partes físicas da cavidade. Então, o que acontece é que esse buraco de ar entre as duas cavidades também sofre de flutuações, e essas flutuações vão causar perdas na cavidade, tá? Então, esse trabalho aqui do PRX não apresentava uma teoria apropriada para fazer esse cálculo, e um dos pontos desse paper do André foi mostrar que você consegue, com essa teoria modificada, calcular exatamente qual é a perda induzida, por exemplo, por esse modo de vibração aqui na cavidade óptica. Quer dizer, um modo de vibração que justamente viola a condição original da nossa cavidade. Ela afasta uma parte da cavidade da outra. Isso gera espalhamento e perdas. Tá? Como calcular essas perdas? É isso que o André atacou e resolveu nesse trabalho. Tá? Então, ele mostra que a validação disso, a faixa de previsão dos valores para a taxa de acoplamento, como que a perda, o fator de qualidade, a perda óptica, se dependem do gap entre as duas cavidades, a região do parâmetro de espaço do experimento, que foi publicado nesse PRX que eu mencionei, e mostrando que se você não faz a teoria não hermitiano, tá? Embora você acerte o acoplamento dispersivo, né, você tem uma concordância das duas para o acoplamento dispersivo, você tem uma discrepância absurda se você fizer a teoria hermitiana para o caso do acoplamento dissipativo. Tá? E dada a importância disso nesses novos experimentos de eletromecânica, que eu acho que a gente conseguiu fazer isso aparecer no Physical Review Letter. Tá? Tem um outro exemplo aqui da literatura, mas não vou entrar em detalhe, que é como calcular, por exemplo, o acoplamento entre moléculas, modos vibracionais Raman e plasmons. Tá? Então, essa esfera metálica aqui induz um plasma, uma ressonância plasmônica, que interage com esses modos vibracionais da molécula, e esse aqui é outro exemplo em que é fundamental saber como fazer essa conta, como fazer a teoria não hermitiana para calcular a interação dessas duas coisas. O André previu aí, por exemplo, que se você considerar a teoria correta, você consegue mudar drasticamente o regime de o que a gente chama de phonon lazy, né, que é quando você tem um feedback óptico estimulando a vibração dos modos mecânicos e levando eles para uma instabilidade, né. Então, não fazer a teoria correta pode levar a um erro considerável no cálculo desses efeitos.
Esse foi o trabalho que o André explorou aí, e falando de laser, né, não ficou muito claro o que eu quis dizer, eu quero dizer o seguinte com laser. Pensando em dinâmica clássica, o que acontece com o oscilador mecânico, quando você tem acoplamento optomecânico, é que você pode transferir energia do domínio óptico para o domínio mecânico, tá? E o que acontece com o oscilador mecânico nesse momento é que ele sofre uma bifurcação. Então, eu representei aqui nesse espaço de fase, momento e posição, o diagrama de fase de um oscilador de Van der Pol. O oscilador de Van der Pol é um oscilador que o damping, a taxa de amortecimento é não linear, ela depende da posição. E esse equilíbrio entre damping e ganho, né, que aparece no oscilador de Van der Pol, quer dizer, para pequenas amplitudes, o sistema, a trajetória dele tende a espiralar para fora, ou seja, ganhar momento. Mas para grandes amplitudes, olha só, a sete aponta para dentro. E tem um ponto exato aqui, nessa linha pontilhada azul, em que existe um equilíbrio dessa taxa de ganho, que tenta empurrar, aumentar a amplitude do oscilador, com essa taxa de amortecimento, que tenta reduzir. E nesse ponto é o chamado ciclo limite do oscilador. Tá? Então, o que acontece é que você solta esse oscilador em qualquer ponto do espaço de fase, ele converge esse ciclo limite. Tá? Isso é exatamente o que acontece quando você tem um laser em ótica. E tá esse ponto aqui, mas só para dizer que em mecânica quântica você tem o que a gente chama de cooperatividade igual a 1, né? Quer dizer, a taxa de acoplamento optomecânico consegue vencer as taxas de perdas óticas e as taxas de perdas mecânicas. Quando isso é igual a 1, você consegue ter o sistema lasando ou oscilando, né, na forma de um oscilador clássico, se ele tiver em temperaturas finitas, como foi ilustrado aqui. Isso me traz para o último tópico de optomecânica, que é a sincronização. Tá? A base para ter sincronização é justamente termos osciladores, tá? Diferente do oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico clássico, ele está na ausência de um mecanismo externo, ele dissipa sua energia sempre para o equilíbrio, que é um ponto fixo na origem, né? Quer dizer, x igual a zero, momento igual a zero e posição igual a zero. Esse é o ponto de equilíbrio do oscilador harmônico sem nenhuma adição. Quando você traz não linearidade para o oscilador harmônico, como eu acabei de mencionar, ou acoplamento, que no caso do optomecânica vem via acoplamento com campo óptico, você pode ter oscilação autossustentável. Justamente esse limite de Van der Pol que eu falei. O ponto fixo do seu sistema não é mais x igual a zero, p igual a zero, e sim uma órbita no espaço de fase em que esse oscilador tem amplitude finita. Tá? E isso a gente vai chamar de oscilador, e é nesse contexto que a gente estuda sincronização. Então, o loop de feedback, né? Então a gente discutiu até agora um pouco dessa parte desse processo aqui, que foi o oscilador mecânico, causa variações de fase no campo óptico, isso muda o campo óptico, né, através da ressonância óptica, mas eu mencionei lá no comecinho da força óptica, da pressão de radiação. Né? A pressão de radiação faz o quê? As flutuações que surgem no campo óptico, devido à vibração mecânica, elas se transformam em força óptica, que forçam o oscilador mecânico. Tá? Só que o oscilador mecânico está sendo alimentado continuamente aqui pelo movimento browniano. Tá? Isso é filtrado, né, porque a ressonância mecânica do sistema filtra esse ruído, só passa o que está na largura de banda do oscilador mecânico, e esse processo forma um loop de feedback que pode ser controlado dependendo da dessintonia entre o laser e a cavidade óptica. Tá? Então é como você usar o laser deslocado para o azul da cavidade, ele vai gerar um feedback positivo nesse sistema, ele vai amplificar vibrações mecânicas. O laser deslocado para o lado vermelho da cavidade, à esquerda da ressonância, aqui nesse gráfico, ele induz um feedback negativo. Tá? Então esse feedback vai ou amortecer vibrações ou amplificar vibrações. Bom, o que é essa caixinha aqui no nosso laboratório? Não é que eu monto essas coisas aqui individualmente. Ela é simplesmente, se você tirar uma foto do microscópio óptico, é isso aqui. É um disco, tá? Que é um ressonador óptico, mas também um ressonador mecânico. Essa bordazinha dele é a borda suspensa do disco, que oscila mecanicamente. E aqui está uma imagem de microscopia eletrônica, que foi, a gente cortou essa borda da cavidade usando um feixe de íons focalizados, só para ver o que acontecia exatamente aqui. Então, você tem aqui esse gap de cerca de 100 nanômetros, tá, entre duas estruturas de nitrito de silício. Então, na verdade, são dois ressonadores, um em cima e um embaixo, e eles oscilam entre si, alterando o acoplamento com o campo óptico. Tá? Essas são as escalas típicas do processo. Tem 200 nanômetros de espessura cada camada, 100 nanômetros de intervalo de ar entre elas, que permite, lhes confere um grau de liberdade mecânica. Então, isso aqui é uma representação pictórica de uma coisa totalmente monolítica. Quer dizer, eu fabrico isso aqui no laboratório, na sala limpa, e sai do processo de fabricação um sistema que naturalmente tem toda essa dinâmica rica que eu mencionei aqui. Né? Entra o laser CW na entrada,
realimenta junto com o ruído térmico, isso pode ser realimentação positiva ou negativa, o sistema começa a oscilar, ou seja, entra um daqueles ciclos limites que eu mencionei. Ok, a gente fez isso em 2012, a gente explorou esse efeito para demonstrar sincronismo entre dois osciladores optomecânicos. Na verdade, foi esse mesmo tipo de estrutura, a gente acoplou um campo próximo do outro, de forma que eles trocavam energia ótica, mas não mecânica, e a gente conseguiu fazer com que essas frequências do oscilador autossustentável, né, desse oscilador mecânico que a gente criou, que elas se sincronizassem através das forças ópticas, ou seja, o mecanismo de acoplamento que fomentou o sincronismo foram as forças ópticas. Então, isso foi feito lá em 2012, foi um trabalho bastante interessante. Essencialmente, o que você tem você pode ter dois pêndulos que não estão síncronos, né? Seria esse oscilando numa frequência e esse em outra, tá? Ou você pode ter oscilação síncrona desses dois osciladores. E nesse caso, o que estabelecia o sincronismo era justamente a troca de energia ótica entre essas duas cavidades, acopladas pelo campo evanescente dessa pequena separação espacial entre elas. Bom, a gente deu um passo à frente disso e falou, bom, será que é possível ir além e sincronizar em regimes em que você não tem as frequências muito próximas? Porque uma condição necessária nesse experimento é que a frequência desse oscilador optomecânico e desse fossem extremamente próximas. Uma parte em 1000, uma parte em 100 de diferença. Tá? Ou seja, você tinha que dar sorte da sua fabricação ser muito boa para que a frequência desses caras fosse extremamente próxima. Tá? Então, o que a gente foi tentar fazer é falar, olha, então tá bom, vamos investigar isso, mas vamos fazer de forma simplificada. Ao invés de tentar sincronizar dois osciladores separados, né, a gente vai usar como oscilador de referência, o mestre, o nosso laser. Então, o nosso laser, como é que a gente faz isso? A gente pega um laser contínuo, que é o laser que a gente faz com que o oscilador atinge esse ciclo limite, e imprime nele uma pequena modulação de radiofrequência. Quer dizer, a amplitude dele agora oscila no tempo, mas fracamente oscilando no tempo. De forma que, se você olhar o espectro de radiofrequência do sinal que sai desse sistema, ele vai ter isso aqui. Em torno da frequência mecânica, você vai ver o sinal mecânico com amplitude muito forte, porque esse sistema está oscilando nessa frequência, e você vai ver um pequeno tom de radiofrequência em torno dessa oscilação mecânica. Naturalmente, controla a frequência desse tom, controlando a frequência do modulador que atua nesse sistema aqui. Então, se eu faço a varredura de frequência do tom, se tem um acoplamento fraco entre esses sistemas, o que vai acontecer é o que vocês estão vendo nessa animação. Essencialmente nada. O tom passa pelo tom mecânico e você tem o sinal de saída. Agora, se eu tiver um acoplamento mais forte, aqui criado pela amplitude do tom de RF, maior do que nesse caso, você vai ver isso aqui. Ó. Note que ocorreu o que a gente chama de entrainment, ou sincronismo, né, ou injection locking. Quer dizer, eu tenho um oscilador duro, né, e controlado externamente por um parâmetro do gerador de RF, e ele não é suscetível ao meu sistema físico, mas o meu sistema físico é suscetível a ele. Nesse ponto aqui, você tem um travamento das duas frequências, tá? Então, essa é a ideia do que a gente chama de injection locking, né? Isso acontece, tem um modelo muito simples para isso aí, isso tem a ver com um modelo que chama de Adler-Kuramoto, tá? Você consegue ver que a dinâmica de fase, a fase relativa entre os dois osciladores, representados pela quantidade de delta-φ, elas têm uma equação muito simples. Ela tem um termo constante, que tem a ver com a diferença de frequência dos dois osciladores, uma força de acoplamento, que eu chamo de J, que depende da amplitude do meu sinal, e um seno. Então, isso aqui é uma equação diferencial não linear, né, porque tem o delta-φ, o seno do delta-φ, mas é fácil mostrar que ela admite soluções periódicas, quando essa diferença de frequência é maior do que a taxa de acoplamento, e soluções assintóticas, quando a diferença de frequência é menor do que a taxa de acoplamento. E se você olhar uma análise de sistemas dinâmicos disso, o que acontece é se você plota esse lado da equação, φ ponto, em função dessa variável aqui, você vê que, dependendo do valor de delta ômega, foi o que eu mudei nessas dois plots aqui, você tem uma situação que você nunca cruza a origem, quer dizer, nunca tem pontos fixos, esse é o caso de soluções são periódicas, e se você, dependendo do valor de ômega, você pode do J, né, você pode diminuir o J, diminuir o delta ômega ou aumentar o J, que é a diferença de frequência ou a força de acoplamento, você vai começar a cruzar o eixo zero, ou seja, são os pontos fixos do sistema. É nesses pontos que a gente tem soluções assintóticas. E tem dois tipos de raízes estáveis, que eu marquei aqui, e naturalmente as raízes instáveis, que são essas daqui. Tá? Então, dentro dessa região de sincronismo, ou seja, quando o delta ômega é menor do que J, ele é representado por essa região azul aqui, você tem sincronismo do sinal, ou seja, soluções assintóticas das equações de Adler-Kuramoto. Tá?
Então, essa é a base do problema, e geralmente isso aqui acontece para o primeiro harmônico, quer dizer, eu tenho que excitar o sistema na mesma frequência em que ele está sendo lido. Só que existe um modelo mais sofisticado de Adler-Kuramoto, em que você considera as non-linearidades, e o que acontece nesse caso é que, além das soluções tradicionais, que ocorrem a cada período, aqui é φ dividido por π, né? Então 0 a 2 seria 2π, 4π, e assim por diante, então um período de oscilação, você também pode ter soluções que aparecem entre um intervalo completo do período. Tá? Então, essas são regiões de sincronismo em que o sistema responde a um harmônico da frequência mecânica. Tá? Isso já foi conhecido pelo Vladimir Arnold, né, do Teorema Kant, e só para vocês terem uma ideia de como é que isso ficaria no laboratório, você tem um sistema agora que não tem resposta puramente harmônica, ele tem harmônicos superiores, o sistema automecânico é assim, e se você varrer o laser agora em torno o tom de RF em torno das frequências mecânicas, você vai ver que quando você chega no segundo harmônico, você também tem uma região de sincronismo, o terceiro harmônico também, e isso vai caindo sucessivamente, tá? Então, isso é o que a gente chama de línguas de Arnold, tá? Essas regiões do espaço de parâmetros, que é a amplitude do meu tom de frequência, e nessas línguas de Arnold você tem um fragmento, né, do seu oscilador optomecânico com o seu tom de RF, que está escravizando ele em sua frequência. Tá? Só que isso aqui geralmente acontece em segunda ordem, né? Quando você faz essa teoria de Adler-Kuramoto, isso aqui é um termo de segunda ordem, terceira ordem, e vai sendo correções sucessivas cada vez menos relevantes. Então, a ponto de que se você pegar que é referência nesse assunto, né, que é o livro do Jürgen Kurtz, do Arkady Pikovsky, ele vai ter uma frase lá num capítulo sobre isso, falando, olha, é importante mencionar, né, que essas línguas são tão finas que dificilmente, se não nunca, né, você poderia observá-las experimentalmente. E apesar disso, ele mesmo discute alguns exemplos, especialmente em biologia, em que os sistemas que oscilam são altamente não lineares. Tá? Então, isso aqui é o batimento de coração de uma galinha, né, células de coração de uma galinha, então você está tendo um sinal elétrico da oscilação dessa galinha, e você está, as células do coração dessa galinha, e você está injetando um sinal elétrico que perturba esse sistema, ou no harmônico fundamental, 1 para 1, ou num harmônico fracionário, 3/4 do harmônico, ou outro fracionário, 3/2 aqui, por exemplo. E em sistemas desse tipo, altamente não lineares, já é sabido que deveria se esperar línguas de Arnold, apesar de sua diminuta dimensão. Tá? Bom, o que a gente fez nesse trabalho foi justamente isso, é trazer isso para o mundo dos osciladores optomecânicos. Tá? Então, o Kaique descobriu um laboratório que, se a gente citasse esses sistemas, ou no harmônico fundamental, ou no harmônico superiores, você também tinha sincronismo do sistema. Tá? Então, o que esses gráficos mostram? Essas franjas coloridas são as línguas de Arnold, que eu estava mencionando. Tá? E diferente do que foi previsto nessas teorias anteriores, em que essas coisas vão perturbativamente reduzindo, o que a gente notou no experimento é algo diferente. Por exemplo, a segunda língua, do segundo harmônico, ela inclusive é mais forte que a do primeiro harmônico. E a do terceiro harmônico, ela quase some, para voltar a crescer no quarto harmônico. Tá? Então, a gente fez um mapa completo disso, a gente conseguiu mostrar que não só nos harmônicos, mas também nos pontos fracionários, você tem travamento, né, injeção de injection locking desse sistema, tá? Isso que é a amplitude do IRF que a gente tinha que colocar para alcançar o locking nessas diversas línguas. Isso remete, eu assisti uma palestra do professor Rios, há um tempo atrás aqui na Unicamp, Rios Leite, da UFPE, e eles estavam estudando isso em sistemas de lasers acoplados, né? Esse Physical Review A aqui de 2019, eles viam algo parecido em sistemas de laser acoplados com atraso, tá? Vou mostrar que essa dinâmica tem uma universalidade, né? E esses números de Farad, né, que são essas frações de sincronismo, elas também aparecem em outros sistemas. Ok, a gente, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem um modelamento bem detalhado disso agora, né? A gente apresentou esse trabalho em conferência, agora a gente está terminando ele para submeter para um jornal. Fizemos a teoria analítica, né, para explicar de onde vêm essas coisas, por que essas línguas têm essa alternância, por que os harmônicos pares são mais importantes que os ímpares e tudo mais. Mas só para dar uma pitada nisso, a origem de tudo isso, gente, é a força óptica ser não linear. Tá? Então, esse loop de feedback, na perspectiva do oscilador mecânico, o que ele faz é criar uma força óptica que é proporcional ao próprio oscilador mecânico. Só que ele não é proporcional à primeira potência do oscilador mecânico. Ele é proporcional a diversas potências
x², x ao cubo, x a n, né? Isso tem a ver com essa lorentziana. Da onde vem esses harmônicos aqui? Vem do fato de que isso aqui não é uma curva, não é uma reta, é uma curva especial e é uma curva lorentziana. Tá? É dessa curva lorentziana que surge esses harmônicos superiores aqui. E além disso tem atraso, tá? Então esse loop de feedback tem um atraso por causa do tempo de vida dos fótons. Então a dinâmica nuclear é bem rica, porque você tem termos de x elevado a n no seu oscilador harmônico e velocidades elevadas a n. Tá? É isso que traz a explicação para toda essa dinâmica que a gente observou. E um ponto que a gente está querendo puxar disso é você sintonizar as linhas de árvore. Então, tem um parâmetro externo no nosso sistema, que é o laser de tuning óptico, quer dizer, a frequência do laser. Então, simplesmente mudando a frequência do laser, eu consigo mudar a amplitude desses diversos harmônicos, tá? Isso aqui é como que eles se comportam com a frequência do laser. Eles têm formato bastante rico aqui, variado. Isso me permite que tem regiões, por exemplo, em que o harmônico fundamental domina, por exemplo, aqui. Tem regiões que o harmônico 2 domina. Tem regiões que o harmônico 3 completamente desaparece, por exemplo, aqui. E assim por diante. Então, hoje a gente tem uma teoria bem detalhada sobre esse assunto e a gente está trabalhando em fechar esse material agora. Bom, e o que a gente vai fazer com isso? Né? Uma aplicação direta disso aqui é um divisor de frequência. Tá? Então, uma aplicação importante em radiofrequência é a seguinte: você tem um tom de RF, uma dada frequência, que você quer gerar um subharmônico dela. Tá? Então, a gente faz uma caracterização de ruído de fase, né, que é quanto que a fase do oscilador oscila no tempo, são a performance de osciladores de radiofrequência, ou qualquer tipo de oscilador importante, e a gente vê que quando a gente injeta em harmônicos superiores, a performance de ruído de fase melhora. Né? Então, por exemplo, esse aqui é o oscilador livre, eu tenho um ruído de fase aqui em menos 30 decibéis por hertz, e quando eu injeto ele no 2 ômega, eu tenho uma melhoria de menos 30 para menos 100. Isso aqui são 60 decibéis. É um fator 1 milhão de melhoria. Tá? E essa melhoria é muito melhor do que quando a gente injeta no próprio harmônico. Tá? Então, esse é um ponto importante que a gente está buscando aqui de aplicação dessa tecnologia. E você pode pensar que isso aqui funciona da seguinte forma: você entra com a frequência F0, passa no seu sistema optomecânico, coloca um filtro passa abaixo, tá aqui o exemplo que a gente fez isso no experimento, e sai com um subharmônico dessa frequência. Tá? Um ruído de fase muito melhor do que você obteria caso tivesse injetado na própria frequência fundamental. Então, os desafios agora é a gente escalar isso para frequências maiores, né? E as diversas possibilidades estão surgindo por causa dessa não linearidade. Squeezing de ruído mecânico, geração de pentes de frequência mecânica, acoplamento entre osciladores extremamente distintos, né? Então, são pontos que a gente está buscando agora com esse trabalho do Kaique. E aí, por último, eu vou passar bem rápido, não vai ter tanta discussão, mas só para dar um sabor de uma outra linha que a gente vem atuando no laboratório também, que são os pentes de frequência ótica. E esse trabalho envolve, conceitualmente, muito simples: você coloca um laser no seu sistema e, de repente, você olha no seu espectro de luz e você enxerga uma multiplicação desse laser. Tá? Então, aqui está uma escala de frequências óticas, aqui mais ou menos no infravermelho próximo, 1550 nanômetros, e você tem dezenas de terahertz de novas frequências sendo geradas. E a gente tem 2 sistemas que a gente explora isso: essas cavidades que a gente fabrica aqui no campo de WET, que é a Laís que cuida, e as microesferas de sílica, que é o Marvin que cuida. E aí esse trabalho do Marvin foi publicado semana passada, está sendo um trabalho de capa da APL Photonics, que está online agora. Só para você ter uma ideia de onde vem isso, né? Isso vem da comunidade de tentar gerar lasers mode lock, né? Mode lock são lasers em que você tem um meio de ganho muito banda larga, capaz de excitar diversos modos transversais do laser, e se você conseguir acertar a fase desses modos transversais de forma modos longitudinais, esses modos longitudinais corretamente, né, você consegue fazer com que eles se expõem coerentemente e formem um pulso. Tá? Então, essa tecnologia é chave para gerar pulso curto em espectroscopia ultra-rápida, por exemplo. Né? Uma das aplicações importantes disso também é você conseguir gerar pentes que cubram mais de 1/8, ou seja, mais do dobro da frequência. Isso foi o prêmio Nobel do 2005, do Ted Hensch, Roy Glauber e John Hall, ligado a você conseguir gerar pentes que tem essa 1/8 de cobertura, porque essa 1/8 permite, por exemplo, você fazer estabilização do côno. E essa estabilização permite construir relógios que têm precisão de 1 em 10 a 18, 1 em 10 a 19, que são os recordes hoje que estão sendo buscados.
Então, tem uma grande interesse dessa comunidade, é um assunto super quente, mas esses sistemas são gigantescos, tá? Então, os que a gente chama de Care Optical Frequency Combs, ele tenta costurar por fora dessa comunidade de mode lock lasers e usar sistemas microscópicos, tem diversos trabalhos que já foram publicados nesse assunto, para gerar esses pentes de frequência óptica. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas vou deixar aqui para vocês duas referências, caso queiram estudar a origem desse processo. As referências recentes são papers de revisão na Nature Photonics e outra Science, que saíram aí no ano passado e em 2018, e representando essa ideia, né, que você vai, diferente do pente de frequência mode lock, você sai de um laser, geralmente de titânio safira, ou de fibra dopada com hélio, e os pulsos já saem formados a partir do laser, você, nesse caso, entra com laser constante, passa pelo dispositivo, e a não linearidade do tipo Kerr, né, que é o fato do índice de fração não linear depender da intensidade, o índice de fração depender da intensidade, você gera novas frequências óticas, possivelmente tão eficientes quanto os lasers mode lock, porém com a compactação absurda, né? Você está saindo de mesas inteiras óticas para um sistema que é totalmente on-chip. Então, só para entender qual o desafio que a gente está tratando disso, um problema fundamental que é a dispersão, tá? Dispersão é o seguinte: você quer gerar essas frequências óticas que, por conservação de energia, têm que ser igualmente espaçadas, só que os modos da sua cavidade, que estão representados em cinza, não necessariamente casam com esse pente. Então, você pode ter o caso de dispersão normal, a dispersão de velocidade de grupo é normal, quer dizer, você tem que a frequência, né, a distância entre dois modos consecutivos diminui com a frequência, tá? Isso aqui a gente chama de dispersão normal, e você pode ter dispersão anômala, em que a distância entre os modos consecutivos aumenta com a frequência. Para que essa não linearidade funcione, você consiga gerar esses pentes, você precisa de um balanço detalhado dessa dispersão. E, em particular, você precisa de dispersão anômala. Por quê? Porque o efeito Kerr, o índice de fração não linear desses materiais que a gente trabalha, ele é positivo. Tá? E o efeito Kerr vai ter que ser compensado, né? O phase shift, né? O deslocamento de fase induzido pelo índice de fração não linear, tem que ser compensado pelo deslocamento de fase não linear, que é gerado pela dispersão de velocidade de grupo. Então, você precisa controlar com altíssima precisão, no seu projeto de dispositivo, qual exatamente é essa dispersão. É isso que a gente fez, tanto nos selecionadores web, quanto nas microesferas. Vou entrar em detalhe aqui, porque eu já estou passando o meu tempo, mas é possível analisar isso com detalhe, entender como a iniciação se comporta, brincar com a geometria para criar regiões em que você tem ou dispersão anômala ou dispersão normal, e assim garantir que o processo de mistura de quatro ondas, né, e efeito Kerr, que vai gerar essa cascata de frequências, esteja satisfazendo conservação de energia, que é imposta pelo sistema, quanto conservação de momento linear, que é o casamento de fase, que a gente chama, da luz. Tá? Então, só para terminar essa parte, eu vou mostrar uma animação para vocês terem uma ideia de como que é dramático isso no laboratório. Essa aqui é uma simulação, mas só para trazer elementos a mais, para vocês verem como é que os pulsos são formados. E ela tem algumas partes. Antes de rodar o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu mostro o comportamento temporal do sistema. Tá? Então, isso aqui é em função do tempo. Isso aqui é um espectro óptico. Então, esse eixo horizontal, assim como esse são eixos de comprimento de onda óptica. E eu vou varrendo o laser e monitorando a energia armazenada na cavidade. Tá? E vocês vão ver que a ressonância óptica adquire esse formato super exótico, mas à medida que esse processo vai passando, eu saio de um laser monocromático e começo a gerar novas frequências. Tá? E tem um ponto muito interessante desse processo, que é o seguinte. Eu estou varrendo meu laser em relação à ressonância, começou a entrar a ressonância, a energia aumentou na cavidade, a partir de um certo ponto eu tenho uma instabilidade. Olha só, nesse ponto exatamente o que aconteceu, o meu laser monocromático se multiplicou em diversas novas frequências, todas elas ressonantes com a cavidade. Esse regime ele é bem comportado, ele é estável temporalmente. Olha só o que acontece no domínio do tempo. Eu formo um pulso, né, com essa envoltória que está representada aqui. Se eu continuar seguindo esse processo, eu vou entrar num regime agora altamente instável, em que o comportamento temporal é caótico, mas depois de um certo tempo eu vou recuperar a estabilidade. E agora eu estou formando pequenos pulsos dentro da minha cavidade, até que chega num ponto especial, que é aqui. Ó. Um pouco antes de sumir a ressonância, eu chego numa situação em que eu tenho um único pulso viajando da minha cavidade. E o espectro óptico disso é um contínuo de modos, uma envoltória muito bem definida, que na verdade pode se mostrar que é uma secante hiperbólica, porque o que a gente tem aqui é um sólido. Tá? Esse pulso que está propagando aqui dentro da cavidade é um sólido formado desse tipo de ressonador. Então, essa é uma linha que a gente está estudando
nesse ponto de frequency comms, que a gente espera eventualmente interagir com a parte de optomecânica. Tá? Então, só um destaque aqui para o artigo, a gente fez esse truque da dispersão nessas microesferas para garantir que a gente conseguisse gerar esses estados que eu mencionei de pentes de frequência bastante amplos, utilizando esses microressonadores. Bom, gente, e eu termino aqui minha apresentação, vi aí uns 5 minutos a mais, segundo a minha contagem aqui. Mas, em conclusão, eu acho que a optomecânica, apesar de ser um campo bastante maduro e já ter aí 15 anos de desenvolvimento, continua nos trazendo surpresas, tanto em aspectos fundamentais quanto aplicados, né? A busca por dispositivos de frequência mais alta pode trazer mudanças disruptivas na parte de fontes de radiofrequência, né? E, junto com isso, a acessibilidade ao regime quântico desses sistemas, né? Esses sistemas têm essa grande vantagem de que, por tratar de osciladores mecânicos, eles são altamente coerentes e quando na temperatura correta, eles exibem comportamento genuinamente quântico, né? Você consegue fazer emaranhamento, squeezing, teletransporte, né? São coisas bastante em voga em optomecânica e acessíveis no laboratório com temperaturas relativamente a menos, né? Quer dizer, eu uso um criostato de hélio, né? Não preciso de um freezer de diluição e já consigo atingir esses regimes quânticos desses sistemas. E na parte de comms, tem muitas aplicações que surgem dessa possibilidade de gerar novas frequências óticas a partir de um único laser. Por exemplo, o LiDAR, né? Essa coisa está em voga agora de você fazer mapeamento espacial de regiões, utilizando essas frequências aqui, ranging, né, de medir distâncias com esse tipo de sistema, relógios atômicos compactos, né, que não seriam atômicos, seriam óticos, mas relógios compactos, e também comunicações óticas, em que você usa um único laser para gerar todos os canais de comunicação do seu sistema. E também tem desafios aí enormes na parte de engenharia de dispersão e estabilidade desses sistemas, e a gente está buscando agora, uma linha de pesquisa que eu não falei muito aqui também, mas uma das coisas que a gente busca é interagir esse universo com isso. Eu quero que essa distância entre essas frequências se aproxime das frequências mecânicas, por isso eu preciso de frequências altas, para que a gente consiga investigar uma hibridização entre esses processos de four-wave mixing com os processos optomecânicos. Deixa um slide de algumas outras publicações relacionadas ao nosso trabalho, e aí eu deixo o último agradecimento a todo mundo que ajudou e contribuiu para esse trabalho aqui do nosso grupo, a vocês, né, que tiveram paciência de nos aguentar aqui, e as agências de fomento, naturalmente, que financiam tudo isso, né, e os colaboradores dos Estados Unidos no trabalho de carbono, e sem eles, naturalmente, o trabalho não teria acontecido. É isso, gente, eu agradeço o tempo e fico aberto para perguntas. Ok. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação, foi super interessante. Aberto a palmas. Bom, agora a gente pode passar, então, para a parte de perguntas, né? Então, talvez, se você quiser também acompanhar pelo chat, talvez fique até mais fácil para a gente ir passando pergunta por pergunta. Deixa eu só acertar como que eu faço isso aqui. Eu acho que eu consigo deixar a tela aberta. Talvez você nem precisa parar de compartilhar, só tira de tela cheia. Isso que aí se precisar ir em algum slide específico, já tem aí. Perfeito, eu estou com a segunda tela aqui, então eu vou ficar olhando meio para o lado, porque eu vejo o que está acontecendo no chat aqui pela segunda tela. Tá ótimo. Tá, então a gente pode passar. Na verdade, primeiro teve alguns comentários do Antônio Zelachetti. Foram mais comentários do que perguntas. A gente pode só ver eles aqui, se você quiser comentar algo em cima deles. Então, o primeiro comentário ele fez às 11h35. Eu não sei se você conseguiu localizar aí no chat. E aí ele diz... o primeiro trabalho experimental sobre acoplamento optomecânico data de 1983 do grupo de Herbert Walter, da Alemanha, que demonstrou bistabilidade ótica em uma cavidade com espelho acoplado com oscilador harmônico no trabalho do Physical Review Letters. Certo. Ótimo, com certeza, esse trabalho é um trabalho fundamental em optomecânica, né? O primeiro trabalho que vê a bistabilidade optomecânica. É um trabalho que está olhando mais para a parte estática, né? Mas acho que ele, sem dúvida, é tido como o alicerce aí da optomecânica atual, né? Claro, em cavidades macroscópicas, né?
mas, sem dúvida, esse trabalho a gente conhece e é sempre muito citado, né, por ter dado os pilares aí da optomecânica. Ah, Ok. Depois ele fez mais um comentário, o Zelaquete também, foi quando você estava comentando sobre seus resultados de sincronização, a MEDI 07. Ele disse, já foi demonstrado sincronização de osciladores em regime caótico também. Acho que o Marcos Aguiar, seu colega da Unicamp, tem alguns trabalhos a respeito disso. certo. Ok. Eu conheço o trabalho do Aguiar, a gente até teve algumas discussões aqui de tentar colaborar, mas sempre sofre com a questão de ter alunos, né, a gente tinha um aluno recentemente que estava trabalhando nisso, Carol, mas é sempre assim, né, quando aluno adquire a maturidade, aí você senta e fala, tá bom, vamos fazer alguma coisa juntos, aí o aluno Exato. já está terminando, já está fazendo outra coisa e tal, mas eu conheço os trabalhos do Aguiar, né, nunca conseguimos sentar para colaborar, mas certamente tem vários trabalhos em dinâmica não linear em geral, né, não só no sincronismo. E sim, acho que não só ele, tá, Antônio? Acho que esse regime caótico ele foi estudado em diversos pontos. Acho que o ponto principal desse trabalho que a gente está tentando colocar e vender nesse artigo novo é que não é esperado, né, que a dinâmica não linear, os termos de ordem superior, sejam dominantes na dinâmica. Geralmente você espera uma correção perturbativa para o processo e as ordens superiores vão ficar cada vez menos relevantes. E claro, de modo geral isso acontece, mas para ordens pequenas você tem essas anomalias, vamos dizer assim, né? E são bastante interessantes da perspectiva de dinâmica não linear em si, né? Eu acho que isso é bem singular, embora a teoria disso não seja fundamentalmente nova, né? Se você pegar o próprio livro do Pykovsky e outros trabalhos seminais aí de dinâmica não linear, eles vão te guiar como tratar isso aí em dinâmica não linear, com o enfoque adequado, né? Na verdade, o próprio Arnold tinha algumas dicas de como fazer isso, mas eu acho que é isso, a gente está buscando aí, nesse contexto, né, como que isso aí pode ser explorado, tanto para aplicações tecnológicas, quanto para coisas fundamentais. É um trabalho bem recente, a gente não conseguiu explorar, porque começou a pandemia assim que a gente tirou esses dados, então a gente não conseguiu olhar para as outras coisas que dá para tirar daí, mas, por exemplo, a parte quântica, de squeezing, né, esses termos de cosseno ao quadrado, eles geralmente dão o que a gente chama de ressonância paramétrica. Quando você tem ressonância paramétrica em sistemas, é a base para você fazer squeezing, por exemplo. Tá? Então, são coisas que a gente está almejando buscar aí com essa linha de atuação e que está aberto ainda, porque realmente a gente não teve tempo de voltar para o laboratório. Ok, entendi. Obrigado. E a MEDI 20, o Zelaquete também, ele quer fazer uma pergunta. Zelaquete, você está por aí? Estou aqui sim, estou ouvindo tudo. Pode abrir áudio e vídeo e fique à vontade. Bom, então deixa eu abrir o vídeo aqui também. A internet não é lá muito boa, então não sei se o vídeo, se começar a falhar, eu desligo o vídeo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Gustavo e parabenizá-lo aí pelo belo trabalho e pelo excelente colóquio, tá? Para mim foi um prazer, realmente. Eu tive a oportunidade de rever várias coisas que eu acompanhei, ou cheguei a me envolver um pouco, ou acompanhei de maneira vizinha ao longo da minha carreira, né? Em particular, essa coisa do acoplamento optomecânico, o experimento, você talvez conheça o experimento do grupo do Antoine Heidemann, lá de Jussieu, lá na LKB. LKB. Uhum. LKB. Cassel-Bruxelles. Isso. Cassel-Bruxelles, exatamente. Eu vi esse experimento ser montado, na época que eu estava fazendo pós-doc lá, eu e o Paulão da UFMG, a gente fazia pós-doc lá no grupo do Claude Fabre e da Elizabeth Jacobino, e o Antoine, nessa época, estava montando, eu vi a sala vazia e chegando as primeiras mesas, até eles chegarem ao ponto de conseguir resfriar o espelho, né? Eles chegaram ao ponto de conseguir resfriar o espelho usando laser enfim, foi um resultado importante na época. Então, para mim, foi bastante prazeroso ouvir toda a sua exposição. Aí eu tenho mais um comentário que você falou no finalzinho,
você falou sobre equações com atraso, não é? Sobre a dinâmica com atraso. Isso o Rios-Leite também, a gente até fez um trabalho mais ou menos recente sobre isso. O Rios-Leite estuda bastante caos em equações com atraso, laser com feedback, né? Um feedback, ele faz o feedback botando um espelho bem longe do laser, e aí isso introduz um atraso e o espaço de fase do sistema se torna de dimensão infinita, e aí você tem todo tipo de dinâmica maluca lá. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você, e que está relacionado com os primeiros trabalhos lá, é que na época a motivação principal para a busca desses acoplamentos optomecânicos era justamente a possibilidade de se fazer um detetor de ondas gravitacionais, né, baseado em acoplamento optomecânico. Então, eu queria saber se essa ideia ainda existe, se ainda tem pesquisa realmente buscando isso de maneira séria, ou isso para detecção de ondas gravitacionais já não é mais tão interessante. Certo, obrigado pelos comentários aí, é um prazer revê-lo também. Bom, alguns pontos aí, né? Nessa parte da dinâmica, vou começar por aqui, tá? A parte da dinâmica não linear, o trabalho do Tony Hyman, primeiro, foi fundamental, né? O Nature 2006, eu acho, que foi acho que, embora lá eles modelem o acoplamento através do que chamam de força volumétrica, que é um assunto que a gente ainda está estudando hoje em outros sistemas, mas que é o fato de que a luz absorvida gera calor, né? O calor da luz absorvida causa deformação mecânica, né? O campo de temperatura causa deformações mecânicas, estresse mecânicos, e isso acaba mobilizando o sistema. Mas, como o sistema é fechado, a dinâmica é a mesma, né? Não interessa quem exatamente que foi responsável pela força. O final é que você tem um feedback, né, que conecta o sistema óptico com o sistema mecânico. E esse trabalho deles groundbreaking, né? Assim, um dos trabalhos seminais nessa área de cooling aí, que é um dos papers mais citados, eu acho, de optomecânica, é esse paper aí. Bom, no que diz respeito às não linearidades, realmente, eu assisti a palestra do Rios aqui, ele veio aqui em Campinas na época de 2019, final de 2019, ele estava passando por aqui, deu um seminário aqui no Instituto. Eu sempre converso com o Rios, porque desde a época que eu já fui lá em Recife, fazer seminários, eu sempre me, poxa, eu gosto demais de dinâmica não linear, ele foi me mostrar lá no laboratório dele os sistemas, ele tem vários aparatos lá de dinâmica não linear fascinantes, os lasers acoplados, e embora eu tenha falado de atraso, o nosso sistema ele acaba sendo um pouco mais simples, porque a escala o atraso é muito pequeno. Então, a gente trata o sistema fazendo essa expansão aqui, ó. Quer dizer que a escala de tempo aí, você tem um atraso que é dado pelo campo óptico. Então, tem a ver com o tempo de vida da cavidade óptica. Só que a cavidade óptica tem a largura de linha, bom, ela é fina, a gente está falando aqui, para ter uma ideia, de larguras de linha de 1 GHz, tipicamente. Tá? Então, a escala de tempo do campo óptico é de nanosegundos. Então, embora tenha um atraso, esse atraso é muito pequeno. É por isso que essa expansão aqui geralmente funciona muito bem. Então, você consegue reproduzir a dinâmica sem... O dele é um atraso tão brutal, né? Que causa você mencionou, o espaço de fase vira multidimensional e a coisa fica louca. Então, aqui é um pouco mais bem comportado. Embora, se você colocar muita potência nesses sistemas, eles ficam loucos também. Tem, inclusive, trabalhos de caos e instabilidades mais exóticas nesse sistema. Mas o delay, ele é limitado nessa implementação nossa em particular. Não é fundamentalmente assim, mas tipicamente é assim. E aí, por último, você falou dos primeiros trabalhos... detecção de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, claro, obrigado. Então, eu acho que continua sendo, né? Porque o LIGO, se você olha o grupo do LIGO, né? Todos os papers dessa colaboração, tem uma linha de atuação deles que é optomecânica, né? Claro, optomecânica é daquele sistema brutal. Tem apresentações que eu tenho uma sessão de LIGO e tal, acabei não colocando nessa, mas o LIGO, um dos problemas de ruído do LIGO é justamente você citar esse ciclo limite que eu ilustrei aqui. Você tem que fugir disso no LIGO. Então, você não pode trabalhar em qualquer
você não pode trabalhar em qualquer sintonia do laser. Porque se você colocar no regime azul, quer dizer, o laser está na frequência maior do que a cavidade, você vai induzir esse limite aqui. Então, o sistema de travamento, que é um Pond Driver Hall, né, que eles usam, ele tem que ser extremamente robusto para que o laser fique exatamente no zero de tuning. Porque se ele sai do zero de tuning, você entra nesse regime de instabilidade e a coisa vai fora. Então, eu sempre vejo trabalhos ligados ao line, ainda estudando pontos fundamentais de optomecânica, como que ela atrapalha os experimentos de detecção gravitacional. Então, eu vejo bem esse contexto. Eles veem isso aqui como um obstáculo, né? Embora o sensor seja optomecânico, eles querem manter o sistema em equilíbrio, né? Antes de atingir essas estabilidades. E agora tem muito de squeezing, né? A última geração do LIGO usa luz comprimida para fazer a detecção, e aí tem também trabalhos nisso, de como que a mecânica e o squeezing se interagem, que tipo de coisa você pode fazer, inclusive usar o sistema mecânico, o acoplamento mecânico, para gerar squeezing. A fonte de squeezing ser o sistema optomecânico. Então, é uma comunidade muito ativa. Eu acho que boa parte dos trabalhos se baseiam neles, na verdade. Você vai pegar toda a literatura de tratamento analítico, de optomecânica, no final sempre volta com um paper da comunidade de ondas gravitacionais. Tá legal. Obrigado pela resposta aí, parabéns pelo trabalho e muito sucesso aí para você. Eu tenho certeza aí que tem muita coisa para acontecer aí nesse laboratório e que assim que acabar a pandemia, eu quero urgentemente ir visitar e ver o que vocês andam fazendo aí. Você está convidado, vamos te chamar para vir aqui, eu sempre puder. E a volta também vale, tá bom? Você também tem que vir aqui um dia ver, porque a gente também trabalha aqui com Pond Driver Hall, com estabilização de cavidade para o OPO, então seria muito bom tê-lo aqui também no nosso laboratório. Com certeza. Eu vou esperar o Thiago me chamar. Ele sempre fala que vai me chamar, mas não... Thiago... O Daniel deve me chamar, entendeu? Beleza, a gente vai acertar isso aí. Vai ser um prazer, até mais. Valeu. Obrigado, Zelaquete. Obrigado. Então, passando para a próxima pergunta, depois da Meidi 21, o Rodrigo Pereira, ele fez uma pergunta aqui no chat, e ele pergunta, a estatística de vibração dos nanotubos nesses casos de respiradores mecânicos já foi analisada? A resposta é mais ou menos. Nesse trabalho, a gente fez uma análise... deixa eu ver se tem um slide de backup disso aqui. Então, por exemplo, aquela questão que eu falei um trabalho estatístico que a gente fez foi de analisar a alta correlação desse processo mecânico. Porque por trás dessa coisa de falar, tá bom, por que é interessante eu perceber a dinâmica nessa escala curta? Um dos problemas relativamente aberto, né, relativamente porque já tiveram contribuições importantes nesse assunto, mas ele não está totalmente fechando, é os mecanismos de dissipação de fômos e nanotubos de carbono. Né? Como exatamente ocorre a dissipação de energia no sistema mecânico. E alguns trabalhos teóricos fazem uma previsão de quão fina, né, quão boa seria essa ressonância mecânica no nanotubo de carbono, e o mecanismo que limita essa qualidade da oscilação do ressonador, que seria a largura de linha, um fator de qualidade, ela geralmente é incompatível com o que se vê no laboratório. Tá? E sempre ficou aberto, ainda está aberto, acho que o trabalho não é definitivo nesse sentido, né, de fechar esse assunto, mas ele aponta que essa dinâmica não linear, ela tem um papel fundamental nesse alargamento da linha, que se observa tipicamente no laboratório. Então, se eu estivesse olhando numa escala de tempo média aqui, o que você acaba enxergando, como eu mencionei, você não vê essa frequência driftando, nesse chama de difusão de fase. Essa difusão de fase aqui não é percebida, porque você tem um efeito médio. Né? A partir do momento que você consegue chegar nesse processo, te abre portas para falar como mitigá-lo, né? Como deslanchar esse potencial de usar nanotubos de carbono com osciladores mecânicos de alta qualidade, portanto, viabilizar memórias, interações quânticas que precisam de tempo de coerência longo e tudo mais. E se você calcular a autocorrelação desse sinal, você vê o seguinte, que ela oscila. Tá? Então, tipicamente, você tem uma função de autocorrelação que decai, né? Quer dizer, o movimento browniano, quando você calcula a função de autocorrelação, você tem um decaimento rápido da função de autocorrelação. Aqui não, você vê
que, embora tenha uma exponencial de queda, né, que vai dar essa largura de linha bem mais fina do que a gente espera, se você olhar o que está acontecendo com a função de autocorrelação, ela está oscilando numa escala de tempo, olha só que surpreendente, milhares de períodos. Né? Eu não estou falando aqui de 10, 20, de 30 períodos. E isso também é o que a simulação numérica, que inclui as não linearidades, prevê, incluindo linearidade e ruído, né? Essa simulação é feita incluindo o ruído browniano e incluindo as não linearidades mecânicas. Você consegue reproduzir esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é o trabalho mais profundo que foi feito nesse tópico. Acho que tem pessoas olhando para isso, mas até onde eu conheço, Rodrigo, ninguém se aprofundou nisso, nem mesmo nós. Acho que acontece que eu falei da Carol, da Guerra, o Arthur agora é professor na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, terminou o doutorado, né, virou professor e tal, e a coisa dissolveu, né? Então, a gente também não está olhando para isso novamente, pelo menos por enquanto, e está campo aberto, eu acho que contribuições. Ok. Obrigado pela resposta. Depois, a Medi 22, o Daniel, ele também quer fazer uma pergunta. Daniel, você está por aqui? Estou aqui. Minha conexão está um pouquinho ruim, espero que vocês me escutem bem. Gustavo, muito obrigado pelo colóquio, foi muito bom. Desse trabalho de evolução, né, desde o ano passado, que eu estive em São Paulo, já tinha achado muito interessante essa dinâmica não linear da vibração do nanotubo, e foi muito legal ver a evolução dos trabalhos. Eu reforço o convite, tá, para você. Também gostaria de visitar você lá no Unicamp. O que eu tinha, você estava falando das vibrações no regime não linear do nanotubo de carbono, você apresentou aquela razão entre a amplitude de oscilação e o diâmetro do oscilador, né, o diâmetro do nanotubo, e comparou com o diâmetro da corda de guitarra. Essa razão esse parâmetro é um bom parâmetro para você poder distinguir entre uma oscilação no regime linear, né, de forças de restituição lineares ou não linear, porque eu pensaria que um parâmetro que pudesse ser adequado seria a razão entre a amplitude de vibração e o comprimento da corda. Então, o que você diz, assim, identificar se você tem forças de restauração não linear na sua oscilação? Então, perfeito. Aqui no meu propósito aqui não era colocar uma figura de mérito da não linearidade, mas dar um feeling, né? Quando as pessoas falam assim, quanto é a amplitude de AMS? Ter uma noção de quão dramático é isso aqui. Então, no sentido de colocar o diâmetro, eu acho que eu quis, de certa forma, remeter a esse trabalho aqui, que, né, quando você está olhando, por exemplo, um nanotubo no microscópio eletrônico, como esse trabalho aqui fez, aqui a escala, para você resolver, tem a ver com o diâmetro. Né? Então, você enxergar ou não a vibração do tubo numa imagem de microscópio, ela vai ter muito mais a ver com o quanto esse deslocamento é grande na transversal, né, do que em relação ao comprimento da corda em si. Né? Você poderia, claro, focar ou não focar, mas você está perfeitamente certo. A medida de strain, que vai definir a nulidade, que é o deslocamento, né, a deformação, desculpa, que é a derivada do deslocamento em relação à posição, né, que é o que a gente chama de tensor de deformação. A métrica correta de não linearidade é o strain. Tá? Você está perfeitamente, tem toda a razão. O que eu só queria dar aqui é realmente uma escala, né? A pessoa que não conhece, fala, tá, mas isso é pequeno ou é grande? Né? E eu acho que nos dá a dimensão, assim, de que se você estivesse olhando para o nanotubo, na escala microscópica, você enxergaria por essa razão aqui. Você está olhando para o centro da corda ali, você vai ver que o centro da corda se desloca da ordem do seu diâmetro. Ao passo que, se você estiver olhando para a corda de guitarra, ela parece perfeitamente estática, a não ser que alguém esteja tocando. Acho que foi mais nesse sentido. Foi uma licença poética aqui, talvez possa enfatizar isso aqui em futuras apresentações, mas não, de fato, você tem razão, não é uma métrica de dinâmica não linear. Agora, as outras coisas que você falou, Daniel, eu não ouvi muito bem, estava cortando um pouco para mim, eu não sei se você fez alguma outra pergunta, ou eu respondi tudo que você falou, porque estava cortando um pouco na hora que você falou. Cortou um pouco para mim também, Daniel. Eu acho que o Daniel está com algum problema na conexão.
Eu tenho uma pergunta rapidinho. Quem que tá falando? Thiago. Ah, tá, pode falar, Thiago. Thiago. Está bem respondido. Eu acho que o Daniel falou que está respondido, pelo que eu entendi. Ok, Thiago, pode fazer a pergunta. Quando você, ficou muito claro para mim, quando você coloca aquele termo, você diz que é não hermitiana, hamiltoniana, eu conheço que tem algumas situações, né, quando o pessoal quer colocar dissipação, põe na mão um termo não hermitiano na hamiltoniana. É isso que você está fazendo? Não sei se vocês têm... Então, aqui é o seguinte, né? De novo, eu não escrevo hamiltonianas aqui, tá? É possível escrever, mas quando a gente escreve, nesse paper, inclusive, tem um apêndice lá que a gente faz a dedução hamiltoniana do quântico, né? Da interação. Quando você faz o processo quântico, o que você faz é criar um banho, né? E você coloca operadores que trocam, você tem um acoplamento entre o seu sistema de fótons da cavidade e esse banho. Então, quando você fala de perda, no fundo, você está trocando fótons com modos. Você pensar quem são esses graus de liberdade que está trocando energia, é o banho de fótons de modos fotônicos, né, óticos do espaço livre. Né? Então, você coloca um campo, uma interação de troca ali, um beam splitter para jogar a luz dos modos da cavidade para esses modos externos. Então, a perda intrínseca de radiação é modelada assim quando você faz tratamento quântico. O que a gente faz aqui não é quântico, esse tratamento aqui é puramente eletromagnetismo clássico, quer dizer, você tem as equações de Maxwell e você pode formulá-las, assim como se faz mecânica quântica, e organizá-las na forma de um problema de Sturm-Liouville, né? Um problema de alto valor de Sturm-Liouville. Só que esse problema de alto valor, no caso eletromagnético, ele geralmente é um problema de alto valor generalizado, que o pessoal chama, quer dizer, não é simplesmente, como eu disse, matriz vezes o vetor, né, dá um número vezes o vetor, no caso do problema de alto valor típico. Nesses problemas que o pessoal chama de generalizados, você tem uma segunda matriz do lado direito. Então, dá um número vezes uma matriz, né, vezes o vetor. Então, você tem duas matrizes no problema. Quando você tem permissividades ou permeabilidade magnéticas complexas e não simétricas, né, no caso mais geral, por exemplo, pode ter meios que são meios com ferromagnetismo, que tem quebra em simetria de inversão temporal e tudo mais. Mas o caso geral disso também é conhecida a solução no mundo matemático. Se você pegar um livro de álgebra linear avançada, geralmente eles tratam esse tipo de problema. Quer dizer, como você faz teoria de perturbação quando você tem um problema que as duas matrizes não são hermitianas, nem a matriz do lado esquerdo, nem a matriz do lado direito. E você segue o mesmo procedimento, só que para fazer isso você tem que definir o espaço dual, né? Então você tem o Brian Cat lá da mecânica quântica, né? Só que mecânica quântica, pelo menos no livro-texto, né, convencional, que é até onde eu conheço bem, o espaço dual ele é introduzido só para no comecinho ali, depois meio que você esquece dele, né? Usa os cats e os braços como se fossem vetores do mesmo espaço vetorial. Aqui é um pouco mais você tem que ser um pouco mais cuidadoso ao tratar os vetores do espaço dual, mas se comporta de certa forma como os braços lá da mecânica quântica. E quando você faz isso seguindo a matemática que deveria ser seguida, você vai chegar num produto interno diferente, que tem que ser respeitado para deduzir as expressões de perturbação. E se você fizer isso, você consegue casar, né, as previsões da teoria de perturbação com o que é esperado de um sistema aberto. Né? Então, é um pulo de gato, assim, né, que parece que você tinha duas comunidades que não se conversavam, né? A comunidade de álgebra matricial, que sabe tudo isso desde 1900 e bolinha, e o pessoal que faz teoria de perturbação eletromagnetismo, que geralmente se focava aquela coisa, tem um paper que faz de um jeito e todo mundo fica fazendo, e não de forma correta, acho que principalmente porque o efeito era secundário de não considerar isso. E o que a gente trouxe foi, agora você tem diversos sistemas físicos em que ignorar essa natureza não hermitiana do problema de alto valor de Maxwell não é mais uma opção. Você está cometendo erros graves de fazer isso. E aí a gente então, é que eu acho que isso é muito parecido, eu acho, com o que o pessoal, às vezes, de espalhamento faz, que quando você não conserva partículas, você põe o termo não hermitiano na hamiltoniana para dar conta dessa perda de partículas do espalhamento. Eu acho que deve ser bem similar, só que lá o tratamento é quântico em geral, mas no final, como você disse, é tudo álgebra, né? Não importa.
Eu não conheço esse caso, eu não conheço esse caso específico que você está falando aí, de espalhamento, mas se você tiver alguma referência que você possa me enviar, eu vou passar para o André, porque ele é parado nisso aí, então ele está sempre querendo entender todos os aspectos da coisa, mas acho que é a mesma ideia, assim. Então, beleza. Valeu, um abração aí, cara. Abraço. Ok, obrigado, Thiago. Bom, eu acho que a gente passou todas as perguntas já, agora o resto são mais agradecimentos. Obrigado pela apresentação, o Caio Leonkoff enviou. Obrigado pela excelente apresentação e parabéns pelos trabalhos. Rodrigo, muito interessante, obrigado. Daniel agradece também, Lucas Sigur também agradece pela apresentação. E eu também aqui, então, gostaria de agradecer novamente pelo excelente colóquio, foi super interessante, super claro também para a gente. E eu acho que então a gente pode terminar por aqui. E obrigado pela apresentação. Perfeito, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa live, né? Obrigado, Gustavo. De novo, vamos sim que retomar as atividades aí. Vamos sim marcar um dia para ir aí. Tenho um interesse em conhecer de perto. E recebê-los aqui também, se quiserem. Vamos combinar para a gente. A gente não aguenta mais ficar isolado, né? De fato. Será um prazer. Gostaria muito de ir a Campinas. Vamos, vai acontecer. Você vai ouvir também, Daniel. O Daniel e o Zelaquete aí dessa iniciativa quântica. Vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Olha, eu vou interromper. Talvez vocês tenham ouvido ruídos disso já, mas a gente está aqui com o Paulo Cesvai, o Terra Cunha, o Celso Vilas Boas, o Felipe Cortelli, o Fred Brito, lá da UFSCar, da UFISC. A gente está montando uma proposta aí para tentar que a FAPESP crie um programa de tecnologias quânticas, né? Justamente para fomentar que toda essa comunidade comece a ebulir nessa direção, né? Acho que todos os países do mundo estão investindo pesado nisso aí. A gente teve agora um apoio da FAPESP para a gente formatar a iniciativa e a gente vai começar com uma série de workshops aí para o ano que vem. E, com certeza, a gente quer que a comunidade externa em São Paulo esteja de olho para que a gente, quem sabe, um dia consiga que o governo federal dispare algo, as FAPs, né, locais disparem algo nessa direção, para a gente unir essas comunidades. Eu mesmo sou, como disse, do núcleo da comunidade de tecnologias quânticas, mas eu me sinto sempre com vontade de usar as coisas que nós desenvolvemos aqui nessa direção, e acho que o IFI aí é um exemplo, né? Vocês têm um monte de gente aí que é gabaritado nesse assunto, então acho que sem dúvida, temos maior interesse em nos aproximarem, beleza? Sim, ótima ideia. Bom, ok, obrigado. Só lembrando, a gente vai disponibilizar também depois essa apresentação pelo YouTube, aí a gente envia também para você o link, caso você queira compartilhar com alguém ou com qualquer outro departamento ou alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Okay? Agradeço. Ok, obrigado, Gustavo. Tchau, gente. Tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.